Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fora da Caserna, essa série de lives em que eu entrevisto ex-militares de carreira que deram baixa para seguir aquilo que definiram como sendo o propósito da sua vida. Hoje eu vou ter o prazer de entrevistar o Felipe, que é da minha turma da aeronáutica, e ele vai contar todo o seu processo de transição de carreira. Eu espero que vocês gostem muito dessa live. Felipe, obrigada por aceitar meu convite, por participar aqui do Fora da Caserna. É um prazer entrevistar você, eu estava ansiosa por esse nosso episódio, né? Porque é assim, eu considero muito especial entrevistar todas as pessoas, né? Mas quando são da minha turma, eu fico com o coraçãozinho assim, né? Mais aquecido, porque é muito legal, né? A gente dividiu ali 2 anos e é muito legal saber que as pessoas estão buscando aquilo que elas querem realmente, né? Buscando além. E assim, fez sentido naquele momento, hoje é outra coisa que faz sentido, você vai trazer aqui pra gente também, né? Eu gosto muito de trazer que a gente tá aqui para evoluir, na é verdade? Bacana. Show de bola. É um prazer imenso. Eu lembro, a gente se conheceu na quarentena, né? Na época Foi. da escola lá, eu lembro ali do Varandas e tal, a gente saindo no grupo ali, curtindo e tal, os primeiros dias ali em Guará, aquela vida puxada lá, né, de É, Guaratinguetá. E hoje é bacana que eu tenho uma filha e ela mora lá em Guaratinguetá com a que mãe dela, né? legal, Então eu tô sempre por lá e bate aquela saudade ali andando no shopping e tal, é bem legal, bacana. muito legal. Estou muito feliz de ter você aqui. Espero que todos gostem. Vocês que estão nos assistindo, se vocês conhecerem pessoas que querem saber sobre transição de carreira, que têm interesse, ou que têm interesse na área militar, na área de engenharia, na área da medicina, a gente vai falar de tudo aqui, né? Então o assunto ele é bem amplo. Espero muito que vocês gostem. Então vamos lá. Inicialmente eu sempre começo falando sobre a escolha da carreira militar, para a gente poder entender cronologicamente falando. Então, Felipe, eu queria que você trouxesse para a gente como foi a sua escolha para a carreira militar. Se você teve interferência da família, se você teve algum exemplo próximo, o que te levou a escolher a carreira militar? Bacana. Então, foi uma junção de vários fatores, né? Na minha casa, na minha família, não tinha outros militares. Eu fui o primeiro militar da minha família, parte de mãe e pai, assim. Depois que eu fui conhecendo primos de segundo e terceiro grau que chegaram a ser militares e Aham. tal, mas assim, não era aquelas pessoas, não eram parentes próximos, assim, tipo tias, primos, né? Eu moro próximo à família da minha mãe, então o pessoal ali da família da minha mãe, minhas tias, meus primos, eu tenho muitos parentes assim, né? Minha mãe tem 9 irmãos, meu pai tem mais 4, então juntava os primos todos ali, bota 100 pessoas aí Aham. próximas. E nenhuma dessas pessoas eram militares, sabe? E aí eu até cheguei a contar essa história no quartel quando eu servia lá, que era assim, aqui no Rio de Janeiro tinha o elevado da perimetral ali no centro do Aham. Rio, né? E aí eu ia para Niterói, para a casa de um primo meu, a gente atravessava de barca até o porto ali das barcas, né? Pegava a bicicleta e ia andando ali pelo aterro. Aham. E eu sempre passava em frente ao jeito, Aham. que eu vou ver que posteriormente eu fui servir lá. Sim. E era um portão de ferro, assim, eu não sabia, não fazia ideia do que era aquele esquadrão, não fazia ideia do que fazia. Eu parava em frente àquele portão e ficava ali, ó, muito tempo olhando a movimentação dos Aham. bandeirantes e depois dos hawkers que chegaram lá e tal. E eu ficava olhando aquilo e perdia horas e horas e horas e horas ali. Eu tinha dos meus 8 anos até os 13 Legal. anos, sabe? Muito tempo. Então eu cresci gostando, eu também gostava muito de aviões. Uhum. Eu acho que dá para ver no vídeo lá em cima do meu armário. Aqui não dá para ver quando divide a live. Ah, Se tivesse só o seu vídeo, daria para ver. um pouquinho lá em Aí, cima, ó. pronto. Ali, cara, é uma coleção gigante de Que aviões. legal. De aviões do mundo todo, sabe? Estão guardados porque eu tava me mudando, né? Tava de mudança. E Aham. aí, assim, eu sempre gostei muito. Então, quando eu completei ali meus 17 anos, eu estava terminando o meu ensino fundamental, o meu ensino médio. Eu queria alguma coisa que eu pudesse sair logo de casa, Aham. né? Ter essa estabilidade que para o início de carreira é ótimo. É uma estabilidade que vai te permitir tentar novos voos e tal. Sim. E aí foi onde eu conheci por um panfleto. Na época, isso daí foi o quê? 2011.
eu não tinha nem acesso à internet banda larga. Em São João de Meriti estava começando a chegar onde eu Caraca, morava. Era a internet de escada, hoje é e surreal a aí diferença, né? nossa, muita. Então, assim, eu não sabia o que que era. Eu perguntava a pessoas na rua que uma vez já tentaram fazer a prova há 20 anos atrás, então, né, não tinha muito acesso à informação. Sim. E aí eu descobri a escola de especialista de aeronáutica, eu descobri que tinha um curso de mecânica de Aham. aeronaves. Eu falei, pô, beleza, dura 2 anos. Pô, mecânica de aeronave, show de bola. Uhum. Eu gosto de aviões, né? Vou fazer mecânica de aeronaves. E, poxa, era um salário bom, terceiro sargento e tal. Eu não sabia também como funcionava essa questão de patentes e tal. Eu fui pesquisando enquanto eu estudava para a Legal. prova, sabe? Então foi isso. Sim. E aí fiz a prova, passei, eu cheguei a ser reserva em turmas Sim. anteriores, eu cheguei a ser, pô, o 01 da reserva do Esquadrão Branco, que foi o Grifo, né, O que se formou grifo, antes da aham. gente. E aí eu até vi, eu acho que o Madeira deve estar assistindo aí, eu vi que ele entrou. E aí entrei, né? A gente entrou no Carcará em 2013, e aí 2014 nossa formatura, a tão sonhada divisa de 3S. Legal. E Felipe, a sua família interferiu na sua escolha? Falaram alguma coisa quando você falou que queria prestar concurso militar? Olha, não, eles sempre, meu pai e minha mãe, até então, eles sempre me apoiaram. Assim, eu botei esse parênteses aí do até então, porque logo mais à frente vocês vão Aham. entender. Eles me apoiaram muito. E quando eu falei que eu ia, deu aquela dorzinha no coração da mãe, porque, porra, o filho que vai para uma outra cidade, em outro estado e tal. Mas eles sempre me apoiaram bastante. Muito legal. E você tinha, assim, outras opções? Tinha passado alguma outra coisa na sua cabeça nessa questão de ter a independência ou não? Então, não, eu cheguei a pensar em iniciar a faculdade, Uhum. até quando eu passei, quando saiu o resultado que eu tinha sido aprovado, porque eu estava com uma nota muito boa e tal, eu cheguei a receber propostas de não ir para continuar, porque o que que aconteceu? Depois que a gente passa, a gente tem um período ali de que a gente faz os exames, Sim, né? Geralmente são 6 meses sim. entre você fazer a prova e, se aprovado, você viajar para Guaratinguetá. Então, nesse período de 6 meses, eu estudava no PEC. E aí o dono do PEC, ele veio conversar comigo e tal, e me fez uma proposta de eu continuar lá fazendo uma monitoria, que eu gosto muito de exatas, então eu sou muito Aham. bom em matemática e física, então eu fiquei esses 6 meses ali tendo essa experiência como Monitor. monitor, né? Aham. Dando aula e tal, em 6 meses, e aí chegou a falar, não, cara, se você não for, eu pago aqui sua faculdade e tal, você se forma e continua trabalhando aqui no PEC e tal. Só que aí eu falei, não, não, eu vou embora pra lá, não tem essa. Não tem essa, né? E Felipe, compartilha um pouco aqui como era o seu dia a dia, sua rotina, mais ou menos assim, na carreira militar. Então, assim, se você puder trazer um pouquinho lá do começo, né? Então, saiu da bolha, saiu da EAR, como foi, e assim, até recentemente, né? Olha, então, minha carreira, até eu entrar desde que eu comecei a estudar, na verdade, para EA, ela sempre foi muito puxada Uhum. em questão de estudo. Porque eu sempre fui muito focado, né, em estudar e tal. E aí, como era a minha rotina de estudo, por exemplo? Eu começava a estudar 10 horas da manhã Uhum. e parava de estudar meia-noite todos os dias, Uhum. até eu passar na prova. Uhum. Na EA, nossos amigos de turma ainda não entraram aqui, eu já vi alguns aqui Uhum. aparecendo, mas na, lá no esquadrão, por exemplo, meu alojamento era todo de mecânicos de aeronave. Sim. Eu lia apostila, eu lia muito rápido, eu lia muito apostila, e eu ia o tempo todo lendo, 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 até fazer a prova. Fazia a prova e, pô, o BME estuda muito na escola, né? Eu já fiz as contas uma vez, foram 52 provas dentro dos 2 anos. Meu Deus. Então, pô, tirando ali o período que você tem de férias e tal, se você for dividir pelo período que a gente realmente estudou, né, o que a gente teve aula em si, e com 52 provas, você vai ver que a gente fazia em média 2 provas por semana aí até se Sim. formar, entendeu? Era Muita muita coisa. coisa. Então, poxa, era muito puxado. E aí, eu me formei e fui para o GEIVE. Uhum. 2014, né? Novembro de 2014, 28 de novembro de 2014 foi a formatura. Me apresentei no Só GEIVE traduz em o que é dezembro. Jave para quem estiver vendo a live e não sabe o que é Jave. Porque mais para frente um pouquinho eu vou abordar um pouco mais, focar no GEIVE em si. Mas o GEIVE até então era o meu esquadrão, onde eu servi praticamente durante toda a minha carreira
durante toda a minha carreira. Beleza. E aí eu me formei, fui para o GEV, e aí lá eu comecei em 2015 os cursos, porque, por exemplo, quando você se forma básico de mecânico de aeronaves na escola, depois você faz um meio que uma. Não vou falar que é uma pós, né? Aham, Mas é um curso mais específico da aeronave que você vai trabalhar. entendi. Então, como os esquadrões da Força Aérea são diversos, tem uns que trabalham com helicóptero, tem outros que trabalham com caça, jato, tem outros que trabalham com aeronaves de ataque, tem outros que trabalham com transporte. O que que a gente faz? A gente ia com. A gente vai para o esquadrão, chega no esquadrão, a gente começa a fazer o curso avançado dos aviões que a gente trabalha. E o GEV trabalhava na época com o Bandeirante e Aham, com o Hawker, que era um jato. O Bandeirante era uma aeronave de hélice, e o Hawker, que era um jato executivo e tal, e que fazia as inspeções. Como eu falei, mais para frente eu vou falar um pouquinho do sim. esquadrão em si. E aí, o ano de 2015 eu comecei a estudar para aprender mais aprofundado os aviões que eu ia Uhum. trabalhar. E aí fiquei estudando e tal. E aí em 2016 eu passei na. Não, minto. Em 2015 ainda eu fiz o Enem, passei no Enem e em 2016 eu entrei na faculdade de engenharia. Uhum. O, o, o degrau seguinte que eu subi. E aí, você vai ver que em determinado momento eu estava falando sobre voar, né? Eu estava voando no jeito, comecei a fazer os cursos como tripulante, que aí você faz as provas aéreas, né? Que seriam as fichas que eles chamam. Aham, E aí são várias fichas e várias viagens onde você é o tempo todo testado ali, se você consegue fazer toda a parte operacional do avião e tal. Fica ali na cabine junto com os pilotos, vendo todos os parâmetros do motor, da aeronave em si, altitude, velocidade, tudo que você imagina do voo, dos parâmetros do voo. E aí fica o instrutor ali, geralmente um suboficial, e ele fica ali te perguntando, questionando, fazendo as coisas e tal. E aí você vai ver que, pô, eu já estava na faculdade de engenharia. Então o meu ciclo básico de engenharia foi junto com o ciclo entendi. de voo. E aí eu ficava estudando para engenharia, que já não é uma coisa fácil, Aham, e o voo, que também não é uma coisa fácil sim. e não é uma coisa Aham, simples, assim, né? É muita responsabilidade, porque as vidas que estão ali dependem do sim, que você está com fazendo. certeza. Então, a gente fazia os cálculos de combustível, as rotas, onde a gente ia pousar e tal, fechava o relatório do avião, e aí você faz as fichas focado nessa formação. Uhum. Beleza. E aí, em 2020, eu me formei em engenheiro. Eu já estava. Aí, me formei no voo primeiro, né? Me formei no ano de 2017. E aí, em 2017 mesmo, eu tive a oportunidade, e aí é um dos pontos, mais para frente eu também vou falar, é um dos pontos fortes, assim, do esquadrão que eu estava. Ele te dá muita oportunidade de crescimento. Aham. E uma experiência, assim, maravilhosa que eu tive lá foi o Enem, desculpa, me perdi Ah, aqui. Foi o curso de simulador de voo que a legal. gente faz em Houston, Aham, na Flight Safety. E é legal. muito bacana, porque você vê ali o que pode acontecer de ruim na faculdade, na faculdade, ó. O que pode acontecer de ruim no voo, por exemplo, fogo no motor. E aí você aprende que com o fogo no motor você consegue extinguir ele no voo, se você ficar calmo, seguir o checklist, seguir Uhum. tudo que você precisa fazer ali e tal. E aí você aprende planos tipo despressurização, uma queda, um motor apagando, você reacender, fazer o motor funcionar em voo. Cara, é uma experiência muito Que legal. legal. Por alguns dias ali em Houston e tal, onde eu aprendi e conheci um pouco do que virou meu sonho, que eu também já vou falar ali na frente. Só tô dando uns Só spoilers os assim. spoilers. Só os spoilers. E aí, pô, show de bola. Voltei pro Brasil, né? Continuei ali no meu focado no voo e na Aham. engenharia. E aí, cara, tinha vezes assim que eu fazia um translado muito longo, por exemplo, Rio-Manaus, cerca de 4 horas de voo. Pô, eu terminava ali minhas obrigações na cabine do avião, sentava, pegava a apostila e tentava estudar para engenharia, porque já aconteceu Cara, de eu pousar no Rio de Janeiro e ir para a faculdade fazer uma prova. Às caraca. vezes cálculo, às vezes, sabe? E aí, pra você ver que não era fácil, né? E aí, em 2020, eu me formei.
resolvi montar uma empresa de construção civil, trabalhando com assessorias e tal, tudo no meio de construção, porque quando eu era mais novo, eu não falei lá no início, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos eu já trabalhava em obra. Eu chegava em obra assim, pô, tem um material aqui para levar até outro lugar, eu levava, às vezes para ganhar 10, 20 reais. Eu tinha nessa faixa de idade aí, 13 anos, 14 anos. Nas férias, nesse período, eu ia numa fábrica de pipa que tem aqui perto de casa e ficava ali colando pipa, porque eu nunca gostei que meu pai ficasse me bancando, me Sim, sustentando, né? Então, por conta disso, até a vontade de ir rápido para algum lugar que eu ganhasse uma estabilidade financeira. sim. E aí eu vim para. Eu comecei a trabalhar com engenharia, Uhum. e aí foi crescendo, eu fui construindo meus objetivos, né? Assim, eu consegui comprar um apartamento, meu carro e tal, fiz alguns contratos de engenharia que eram muito bons, e aí em Houston eu conheci eu tive a oportunidade de conhecer a NASA, né? Que foi lá, é próximo da Flight Safety. E lá na NASA, meus amigos do GV que estão aí, talvez estão escutando essa história agora. Porque isso veio à tona em 2023. Por quê? A NASA, eles contratam ao redor do mundo pessoas Uhum. que são formadas em medicina, em engenharia e têm experiência com Caraca. aviação. E aí eu parei para pensar, cara, eu já tenho todos os cursos que eu precisava na área de mecânica de Sim. aeronaves, né? O curso básico, eu tenho o curso avançado no Hawk e no Legacy, que são aeronaves de alto desempenho, aeronave a Uhum. jato. Tenho horas de voo como tripulante no Hawker. Eu trabalhei mais de 10 anos na seção de hidráulica do Hawker, mas eu também já fui de célula antes de entrar na seção de Uhum. hidráulica. Célula é meio que a parte estrutural ali, a parte pneumática, a parte hidráulica cuida de todo o sistema hidráulico da Sim. aeronave. E como tripulante, a gente sabia ali a parte de um pouco do motor, um pouco da elétrica, um pouco da eletrônica, porque você tem que dominar os sistemas do avião para ser um Sim. tripulante, né? Vai trabalhar nisso. E aí, um amigo meu, também do Gave, ele chegou e falou assim, pô, eu vou fazer medicina, Cabral. Ele deve estar na live aí daqui a pouco. E aí o Cabral falou que ia fazer medicina e tal, e ele começou a estudar, saiu do jeito, pediu baixa, foi embora, ele entrou na Federal de Roraima, Legal. e lá na Federal ele se formou em medicina, hoje ele está fazendo uma residência de GO em Manaus, né? Aham. Ginecologia e obstetrícia. E aí ele foi uma das pessoas que falaram para mim assim, cara, dá certo, funciona. Tem como. Não é uma coisa impossível, porque até então, na minha realidade, a medicina era algo muito impossível, né? Uhum. Tava muito distante. E aí pô, fui para em 2023, já trabalhava com obra, já trabalhava com os projetos assim, né, e tal. E aí eu comecei a estudar e passei na faculdade, consegui passar para Legal. medicina. E aí, cara, foi assim, para mim foi muito pesado esse início, porque chegou um momento que eu estava tendo que juntar o meu trabalho no GEV, Aham. as obras e a faculdade de medicina. Aham. Cara, e o corpo não aguenta, Sim. não aguenta. E aí o que que aconteceu? Eu terminei o primeiro período todo de medicina. E logo no início do segundo período, eu sofri um infarto. Eu tinha 31 anos, e aí eu sofri um infarto com 31 anos. Fui parar no CTI do HFAG, que é o Hospital da Uhum. Aeronáutica aqui no Rio de Janeiro, né? E aí, lá no CTI do HFAG, cara, fiquei 2 dias internado no CTI, que foi que foi a chave, né? Foi o ponto de virada. É, eu sempre, assim, tinha a ambição de ser mais. Uhum. E aí, no início, os ciclos da engenharia ali, né, os contratos que eu fazia e tal, as pessoas que eu conhecia,
eu vi que, assim, tinha, tinha oportunidade de crescer mais, sabe? Foi onde eu comecei a ver que dava para eu sair da FAB, dava para eu ter uma vida assim, um pouco melhor, Sim, né? Dava para buscar. E aí, deixa eu beber uma água aqui. tranquilo. No CT ali do HFAG, eu comecei a. Foi o ponto de virada onde eu falei, cara, eu vou sair da FAB, eu vou ter que largar. Uhum. Não tem como conciliar, não tem como continuar. E aí entra uma questão que eu acho que você perguntou mais na frente, né? É sobre como foi ali a questão financeira e tal. No momento que eu infartei, né, eu tinha algumas obras, alguns contratos em andamento e eu acabei perdendo, cara. Eu Aham. acabei perdendo porque, poxa, eu passei mal, eu tive que me afastar, né? Então, assim, eu estudei um pouco, quase que um EAD, né, no segundo período ali. Pô, perdi vários contratos que eu tinha de obras e tal, então financeiramente estava muito ruim, porque até então eu não tinha minha bolsa na, na faculdade Aham. de medicina. Eu entrei sem bolsa e o valor era muito Sim. alto. Então, isso eu, pô, vendi o apartamento que eu tinha, vendi meu carro, mas isso daí é o preço que você paga por algo que você estava querendo buscar, Sim. entendeu? E aí eu fui, vendi tudo que eu tinha e tal. E aí foquei na faculdade de medicina, onde eu consegui logo depois, pelo Enem, eu consegui a bolsa lá, e aí eu consegui focar um pouco mais na faculdade em si, Aham. entendeu? E aí quando a bolsa veio, eu vi, poxa, foi uma decisão difícil, mas foi uma decisão acertada. Então, agora eu consegui sair da FAB e focar na faculdade e comecei a tentar reestruturar a questão das Aham. obras para que eu não perdesse, né, o que eu já tinha construído ali em relação às obras, que essa parte turbulenta foi muito pesada, Sim, entendeu? sim. E, E aí foi isso. e Felipe, voltando um pouquinho, só que eu queria que você trouxesse também com relação à carreira militar, porque eu gosto que as pessoas sempre olhem os dois lados, né? Tanto o lado bom quanto o lado ruim. Então eu queria que você trouxesse esses dois lados, assim, o que você mais gostava na carreira militar e o que mais te incomodava na carreira militar. Sim. Eu acho até que eu respondo essa pergunta um pouco mais à frente no nosso roteiro ali, mas deixa eu ver aqui. É, deixa eu ver. Eu acho que o ponto forte que eu gostava muito era que assim não tinha uma rotina, Aham, né? A gente fazia missão, a manutenção geralmente era diferente, às vezes tinha os problemas que poderiam aparecer nos aviões, eles eram diversificados, né? Então a gente uhum, poderia fazer de várias formas. Tinha dias que a gente tinha um trabalho mais tranquilo e tal, tinha outros dias que eram muito pesados, a gente trabalhava exaustivamente vários dias seguidos. aham. Então, assim, isso era muito bom. As missões, né? Como eu falei, no meu primeiro ano voando, eu conheci o Brasil todo, graças a Deus, foi muito legal. Então é o dinamismo, né? Dinamismo, Legal. exatamente. E os amigos que a gente faz, né? Os ciclos ali que a gente participa, as conversas, né? Todo mundo um apoiando o outro o tempo todo. Poxa, isso daí foi muito legal. E o que eu tenho, assim, de falar de ruim da vida militar em si é que no Brasil o militar não é tão valorizado, Uhum, entendeu? Ele não é tão valorizado. Eu falo que eu conheci pessoas extremamente inteligentes no meio militar, principalmente lá no esquadrão que eu trabalhava, né, lá no IGEV. Pô, na minha seção eram 5 engenheiros, aham. 5 formados em engenharia, né? E assim, pessoas muito inteligentes. Tinha pessoas formadas em contabilidade, tinha pessoas formadas em direito, sabe?
poxa, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia civil. E, assim, a gente acabava não ganhando a mais por isso, entendeu? Sim, Era uma formação que, poxa, qualificava o nosso serviço, porque se a gente está trabalhando na área de manutenção e a gente já é engenheiro, a gente vai saber, pô, eu falo do Madeira direto, que é um amigo lá, o segundo sargento Madeira, ele deve estar aí assistindo. Pô, o cara super inteligente, formado em engenharia mecânica, operacional nas legal. aeronaves do jeito, da seção de manutenção de hidráulica. Pô, o cara, ele se formou, ele melhorou a qualidade de serviço que ele prestava para a Força Aérea, só que se você for ver em termos de salário, ele não, ele continuou ganhando Sim, como segundo sargento, entendeu? sim, Não houve um aumento significativo sim, que talvez qualquer outra empresa sim, daria, sim, entendeu? Então esse seria, eu acho que é o ponto negativo. certo. E o que você considera que você leva da vida militar para a vida civil? Que você carrega em você? Da vida militar para a vida civil. Olha, O que você considera que você carregou aí? eu acho que da vida militar eu levo essa questão da. É o nosso lema, né? O nosso lema do aluno especialista, que é a Amor disciplina, e amor e a coragem. coragem. Legal. Sem dúvida, eu levo isso para a vida, né? A gente, a gente até aprendeu na escola, né? Que tudo que merece ser feito merece ser bem feito. Então a gente tem que se dedicar no que a gente se propôs ali a fazer, pô, disciplina, amor e coragem, ter foco. O foco também é aprender a ter foco e aprender a ficar calmo nas situações. Certo. Aprender a. E isso eu levo especialmente da minha profissão como mecânico operacional, né? Como tripulante. Aham. Você saber que ficar calmo nas situações te faz ir além, Uhum. te faz tudo ter uma saída, tudo ter uma solução. Então, com certeza isso eu levo para a minha vida. Legal, muito legal. E agora trazendo essa questão, você já até trouxe um pouco, né, do ponto de virada, como foi essa questão de escolher ali a engenharia, a medicina, enfim. Eu só queria que você trouxesse assim essa questão do estopim para você, né, para você chegar e falar, ah, realmente está na hora de eu pedir baixa, realmente foi a questão do infarto, só para contextualizar as pessoas aqui que às vezes também entram e saem. Uhum. Sim. Então, esse ponto de virada, eu queria, no início, eu pensava, logo no início, assim, antes de fazer o simulador de voo, eu pensava em fazer engenharia para seguir uma carreira como oficial engenheiro dentro da FAB, né? E aí, essa experiência, essa expectativa, assim, ela começou a se alterar conforme eu fui conhecendo outras pessoas, entrando em outros ciclos sociais e tal, e vendo que, assim, a estabilidade da FAB, ela é muito boa, né? Ela te permite, eu repito, né? Ela permite você alçar novos voos, mas, assim, ela não te dá chance de crescer muito, Uhum. entendeu? É limitado. Tem um limite, O crescimento é limitado. exatamente, tem um Uhum. limite. E aí eu falo, né, que uma vez eu estava fazendo um translado, né, vindo de Manaus mesmo, a bordo do Legacy 500, e assim, o Legacy hoje é um dos aviões mais modernos da Força Aérea Brasileira, tá? E eu estava fazendo esse translado de Manaus para o Rio, a bordo de um dos aviões mais modernos da Força Aérea Brasileira, voando a 45 mil pés de altura, que é uma altitude ali onde você consegue ver um pouco da curvatura da Terra. É Uhum. bem bonito a experiência. Poucas pessoas no mundo vão ter um privilégio como esse, Uhum. né? Poucas pessoas no mundo vão conseguir fazer isso, até porque aviões comerciais não voam nessa Sim, sim. altitude. E, e aí eu falo isso para todo mundo, porque da janela do Legacy você consegue olhar mais para cima. E aí, a 45 mil pés de altura, você consegue olhar mais para cima, você consegue ver que você pode voar com as suas próprias asas, entendeu? Você pode alcançar voos mais altos com as suas próprias asas. E aí, isso foi bem no final já, eu já estava praticamente decidido, mas eu queria ainda postergar essa baixa da Força Aham. Aérea. Até que aconteceu da questão do infarto, né? Que foi um momento muito infeliz.
mas que foi ali, o ponto de virada, foi o botão stop. Para, chega, Não tá acabou. dando. E aí foi no ano mesmo ali que eu pedi foi no ano passado, né? Aham. Foi fevereiro do ano passado que aconteceu isso. E aí no final e no início desse ano agora eu já estava com a minha baixa publicada. Certo. Entendeu? E você teve muito medo de pedir essa baixa? Compartilhe um pouco como que você lidou com isso. Não, eu não tive medo. Eu não tive medo. Foi uma decisão muito segura. Uhum. Foi uma decisão muito segura porque, inclusive, é uma das coisas que você precisa, que eu falo para quem pensa em sair da FAB, né? Você vencer esse medo, essa insegurança, é um dos pontos fundamentais para você conseguir sair. Entendeu? Porque é justamente, as pessoas ficam, gente, aqui é o certo. O Brasil não é um país que é assim voltado para. Não é um país economicamente estável, Sim. né? Dependendo do governo que vai entrar, que vai sair, o país ele sofre uma instabilidade financeira. Então, poxa, se você tem um emprego fixo ali que te dá uma chance de seguir a vida toda naquela estabilidade, você acaba se apegando a isso, né? Isso é, pô, 100% das pessoas da Força Aérea é, estão na Força Aérea pela estabilidade, Sim. né? Poxa, desculpa, eu falei 100% das pessoas da Força Aérea, mas principalmente ali os graduados, né? Do terceiro sargento ao suboficial, eles estão aí pela estabilidade, entendeu? Você pode ver que hoje a evasão é muito grande, até no meio dos Uhum. oficiais. Vários majores, capitães, que assim, tem um salário até maior, mas que estão saindo, Sim. entendeu? Então, realmente, uma das coisas principais assim que você precisa vencer para você conseguir ter uma decisão dessa é você vencer o medo de você estar no mar solto, né? Longe de um Eu navio. gosto Você de está no falar seu. assim, Felipe, que na verdade o medo, na minha opinião, assim, o medo ele sempre existe. A questão é qual medo você está disposto a enfrentar, né? Então, assim, é o medo da mudança, é o medo de continuar do mesmo jeito. Então, o medo de permanecer dessa forma ou o medo de mudar. Então, é bom estar sempre analisando qual medo vale a pena eu estar enfrentando aqui, porque Exatamente. continuar da mesma forma também dá bastante medo, né? Exatamente. É Continuar da mesma porque, forma. como diz o Flávio Augusto, eu até fiz um vídeo sobre isso, né? Estabilidade não existe. Ela é é, Exatamente. uma vivência do momento ali, mas na verdade não está no nosso controle, né? Basta uma canetada Sim, com e certeza. as coisas mudam. Eu te perguntar, qual habilidade que você trouxe da vida militar que você considera que te destaca hoje, né? E você vai levar tanto para a engenharia, já leva, né? Porque você já trabalha nessa área, mas para a medicina também. Qual a principal habilidade? Olha, além da disciplina, do foco, né? Eu acho que resiliência também. Você aprender assim, desculpa o termo, tomar porrada, sabe? Você aprender a lidar com outras pessoas que às vezes você achava que aquela pessoa ali queria teu bem e às vezes não é isso que acontece, né? Pessoas que você considerava amigos e que você vê que não são tão amigos assim, né? Pessoas que no momento que você precisou, que estava ali no limbo, não mandou mensagem perguntando como é que você estava, sabe? Então, isso faz você ser uma pessoa mais resiliente, você aprender a não criar tanta expectativa em outras pessoas e tal. E isso você aprende muito na Força Aérea, na vida militar em Com si, certeza, entendeu? né? A baixar mais as expectativas. Exatamente. E falando em expectativas, né? Você criou expectativas com relação à engenharia, com relação à medicina, expectativas que você considera que se concretizaram e quais expectativas você considera que criou e de repente não se concretizaram? Sim. Não, olha, tudo que eu já sabia de engenharia, eu consegui, eu consegui obter, né? Uhum, Então, porque assim, muito do que eu tinha, eu consegui foi exatamente uma escada. A Força Aérea Brasileira, ela me deu a oportunidade de conseguir me formar em engenharia. uhum, Me formando em engenharia e começando a trabalhar com engenharia, eu consegui iniciar minha faculdade de medicina, uhum, entendeu? Que era algo muito distante para mim. sim. Eu sabia.
eu sabia que eu não iria, se eu não conseguisse passar ali no, ter uma bolsa de estudos para cursar medicina, eu não ia conseguir levar a batida de obra até o final, entendeu? Até o Aham. final da faculdade, mesmo trabalhando só com engenharia e estudando medicina. É, mas assim, ficar só na engenharia, se eu fosse ficar só na engenharia, não tivesse entrado na medicina, eu estaria hoje com meu patrimônio, teria meu carro, talvez outro carro, estaria bem melhor, Sim, assim, sim. em questões de patrimônio, né? Só que, assim, falando mais alto, seguir o caminho, né, que eu quis seguir. E, assim, você defina o preço do sucesso e esteja disposto a Com certeza. pagá-lo. Tudo que tem um retorno muito bom, poxa, eu falo muito, eu estando no quarto período, que é o que eu estou agora, eu consegui ajudar muito meu pai. Ele infartou esse período agora, no início Uhum. do. Aqui na família tem muitos problemas cardíacos, né? Aham. Pô, meu pai infartou. Eu não estava no Rio de Janeiro, eu estava em Boa Uhum. Vista. E no translado, no avião de Boa Vista para cá, eu consegui ligar para um médico amigo meu. Ele recebeu meu pai no pronto-socorro. Poxa, enquanto eu estava no voo, ele estava aí fazendo todos os exames, tudo que meu pai precisava fazer. É, assim, ele salvou a vida do meu pai. Depois eu Uhum. consegui que ele colocasse os estentes no coração e tal. E aí, poxa, ele voltou para casa. Ele ainda está se recuperando, né? Está em casa se Uhum. recuperando. Mas, assim, infelizmente, meu pai não tinha plano de saúde. Uhum. E hoje no Brasil também a saúde é muito precária. Então, já variou muito a escolha. Porque se eu não tivesse na área, mesmo como aluno ainda acadêmico, meu pai teria morrido, eu teria perdido meu pai, Uhum. entendeu? Então, assim, foi. Eu sei que na medicina eu vou conseguir alcançar mais pessoas, eu vou conseguir, além da parte financeira Sim. também, né? O meu sonho ali de, como eu falei, de conseguir juntar a medicina na engenharia na próxima profissão. Mas com certeza já foi muito gratificante por conta disso, entendeu? Então, assim, até agora as expectativas estão excelentes. Legal, muito legal. E eu queria que você trouxesse também a questão de pontos positivos e negativos, tanto na área da engenharia quanto na área da medicina também. Porque toda carreira tem. Eu gosto de trazer essa ideia, né? Tanto na carreira militar, quanto na medicina, engenharia, veterinária, qualquer área que a pessoa escolher vai ter ponto negativo e ponto positivo. Eu queria que você trouxesse um pouco da engenharia, você tem mais experiência, mas na medicina o que você pôde perceber também. Vou falar um pouco dos pontos negativos da engenharia. Uhum. Você estuda muito, tá? Você estuda muito, você se atualiza o tempo todo, tudo muda, toda hora tem materiais novos e tal. E é muito estresse também. É muito estresse. Se tiver algum engenheiro aí assistindo, ele vai com certeza confirmar que quando você é responsável por alguma obra, algum contrato, alguma execução, você vai ver que tudo recai sobre você. Uhum. Então, assim, é um estresse muito grande. É um estresse, assim, bem Uhum. pesado até. Porque aí você acaba lidando com a ponta da lança, você lida ali com os técnicos que estão trabalhando e você lida com a sua chefia que te passa aquela Aham. demanda. Geralmente são engenheiros muito mais antigos, né? Muito com um tempo de experiência muito grande. E aí eles estão num cargo de chefia e você, engenheiro ali novo, vou falar assim, né? Dessa forma, um engenheiro novo, você vai ser o elo entre esses dois pilares. Aham. Aí você vai ver que você demanda de cima, é demanda que você tem que repassar para baixo, mas é problema que acontece na parte de baixo também, que Aham. requer a sua atenção e tal. Então, esse é um ponto negativo. Aham. Um ponto positivo do engenheiro, eu escutei inclusive essa frase de um suboficial do GEV. Aham. Ele falou: o cara que é formado em exatas, ele se forma em qualquer coisa. Porque ele aprende a lidar com os problemas, Aham. entendeu? E é uma remuneração boa, tá? Já na medicina, a gente tem de ponto positivo o poder ajudar as Uhum. pessoas, né? Uhum. É, você é o profissional da saúde, cara. Você consegue salvar a vida de uma pessoa. Poxa, o cara que é um cirurgião ali, ele consegue curar, né? Ele Aham. consegue levar a cura até a pessoa. E é uma remuneração muito boa. Não tem como falar de medicina e não falar da Uhum. remuneração, né? E um ponto negativo
é que exige também muito de você, Uhum. né? Não é só o estresse do trabalho. É até um pouco menos, né? Porque você aprende a lidar com pronto-socorro, por exemplo, quando você é um intensivista. Uhum. Só que exige muito tempo de você, muita dedicação. Então, por muitas vezes, talvez você não fique tanto com a sua família, você não tenha tantos momentos assim com famílias, amigos e tal, e você vai ficar focado ali na questão no trabalho em si, né? Às vezes você perde semanas estudando ali, só estudando e tal, então é o que exige muita dedicação. É Legal, isso. muito legal. Agora, em termos de competências, né, tanto técnicas quanto emocionais, o que você acha que se você não tivesse desenvolvido emocionalmente falando, teria te sabotado em todo esse processo aí? Então, a questão do medo, né? Foi é, desenvolver a questão da coragem mesmo, né? Sim, Desenvolver a coragem para para superar o medo, superar o né? medo. Da insegurança e saber convencer também, porque lembra quando eu falei lá no início, meus pais eles me apoiaram em quase É, tudo. Quando eu falei com meus pais que eu iria sair antes sim. de eu infartar, né? Quando eu falei que eu iria sair da FAB, eles não pode, não dá, não saia. Mas por que isso também, né? Eu entendo. Socialmente, pô, minha mãe tem 69 anos, meu pai tem 68 anos. Uhum. Na época que eles tinham 20, 30 anos, buscava-se exatamente a estabilidade. Exato. Eles queriam. Então, quando eles viram que eu, com 20 anos, tinha conseguido alcançar algo que era muito almejado na geração deles, pô, tá ótimo, Uhum. não precisa de mais nada. Sim, Pra ter mais, sim. né? E aí, até eu conseguir convencer eles de que seria a melhor escolha eu sair da Força Aérea Brasileira e tal, custou bastante. Uhum. Custou. E isso acaba fazendo aumentar a insegurança, porque você tenta ter um apoio familiar, né? Você quer ter o apoio familiar e tal. E aí, quando você não tem esse apoio, você fica assim, cara, e se der merda? Uhum. E se não dá certo? Só vão apontar o dedo e falar, eu te avisei. Exatamente. Exatamente. Aí você fica, caramba, se não der certo, e agora? E aí foi o que eu convenci eles, né? Logo depois que eu saí do CTI, que eu fui pro quarto, a gente conversou, eu falei, cara, é isso, não dá para conciliar aí entre os Uhum. três. Entre a Força Aérea, Engenharia e a Medicina, eu vou largar, eu vou largar a Força Aérea. Uhum. Eu, eu não cuspo pro alto, eu agradeço Com muito a cada certeza, momento que eu com vivi ali. certeza, Nossa, eu com falo, certeza. a minha filha, ela tem 7 anos, ela diz que ela quer cuidar das pessoas, porque a mãe dela é enfermeira na FAB, né? Uhum. Então, assim, ela ainda não, ela tá crescendo vendo a mãe dela ali, trabalhando com Sim. enfermagem e tal, então ela fala, eu quero cuidar das pessoas igual a mamãe e tal. Uhum. Então, assim, legal, ela quer seguir essa área. Mas eu queria muito, pô, eu pago com certeza, depois de formada, a faculdade dela, ou se Deus quiser, ela passar numa federal. Mas antes disso, eu queria que ela passasse em uma das instituições militares, Legal. entendeu? Uhum. Qualquer uma delas. A EPICAS, SpaceX, CA, Sim. AFA, Uhum. qualquer uma delas. Né? Mesmo que ela não siga a carreira como militar, mas para ela ter essa mesma experiência que eu tive, Uhum. esse mesmo crescimento Sim. profissional, intelectual, né, que eu tive. Muito legal. Eu gosto de trazer isso que, Felipe, que assim, a gente precisa ter um preparo emocional muito grande para fazer uma transição de carreira, né? Porque no momento de dificuldade, as dificuldades elas vêm, é nessa hora que você tem que estar certo daquela sua decisão. Então não adianta tomar a decisão de uma hora para outra, cabeça quente, sem ter pensado muito e também sem ter trabalhado o emocional com relação a isso. E nem sempre, no seu caso, que bom, você teve o apoio dos seus pais, mas nem sempre a pessoa vai chegar nesse apoio. Essa é a verdade, né? Muitas vezes ela vai escutar que é a maior burrice que ela está cometendo na vida dela, que ela vai se arrepender amargamente, que ela não deveria seguir esse caminho. Mas é isso que você falou, né? Os nossos pais, eles têm outra geração, outra cabeça, outra mentalidade, outras vivências. Então é importante distinguir isso, né? E eu Uhum. sempre gosto de trazer o seguinte: você não honra seus pais obedecendo seus pais cegamente. Você honra seus pais fazendo algo de bom, útil e agradável, né, com Sim, relação à sua vida. Então você está exatamente. honrando o maior bem que eles te deram, que é a vida. Então, É, é muito é isso. legal saber que você teve esse apoio da sua família.
Mas se você tem vontade, já quer fazer sua transição e não tem esse apoio, saiba que mesmo assim você pode fazer, né? Agora, com relação à realidade assim financeira, o que você pode trazer assim de readequação financeira que você fez? O que você pode trazer para quem pensa em fazer transição de carreira também, para dar como um insight aí? Então, como eu falei, né? Houve, houve dificuldade financeira, principalmente depois que eu perdi meus contratos na questão da engenharia, o padrão de vida ele cai absurdamente, né? Sim. Viver, você fala, caramba, você chega, você chega a pensar assim, cara, eu cheguei no fundo do poço, sabe? Eu cheguei a ter esse sentimento, né? No momento ali, logo no início da faculdade, de que eu falei, caramba, e agora? Uhum. O que eu faço? Porque aí chega num momento que você já desprendeu uma quantidade alta de valor Uhum. na faculdade. Pô, assim, falando de valores, o primeiro período da faculdade custou R$ 12.600 por mês Nossa. e teve que ser pago, entendeu? Foi onde, como eu falei, né? Vendi bens que eu tinha e tal, até conseguir a bolsa na faculdade. Então, assim, o padrão de vida cai muito e tal. E aí, depois que você sai. O primeiro mês, para mim, foi isso, né? O primeiro mês, depois que sai a baixa ali que é publicada, ó, você não é mais militar. Uhum. E aí você chega no primeiro mês sem o seu salário, que caía todo dia, todo primeiro dia útil do mês Sim, certinho. certinho. Aí é o segundo ponto de virada que você Uhum. tem, que você fala, realmente, Agora, eu agora sim, queimei a ponte, né? é isso. Não tem como voltar atrás mais, entendeu? Então, e aí nessa parte, o apoio familiar e dos seus amigos de verdade, ele ele é essencial, entendeu? Não é quem diz ser seu amigo, é o amigo de verdade. Ele sabe que, assim, por exemplo, aqui na minha família, eu agradeço muito meus primos, meus tios, meu pai, minha mãe, que eles fizeram o que eles puderam fazer para me ajudar, Uhum. entendeu? Então, assim, são pessoas, é algo desse tipo que eu vou levar para minha Com vida certeza. toda, entendeu? Eu vou, pô, eu vou lembrar de cada um desses que ajudaram, entendeu? Porque aí você vê que o fundo do poço, você precisa chegar lá para você ter um apoio e dar um trampolim para você subir de Sim, novo, com certeza. entendeu? E outra coisa que eu falo muito também, você precisa chegar no fundo do poço, na roda gigante da vida, para você ver que quando você estiver lá embaixo, você conseguir pegar, saber quem é que vai ter a condição e a oportunidade de estar com você quando você estiver lá em cima de novo, Sim, entendeu? sim. Então, isso para mim, o meu emocional nessa questão foi muito importante, porque eu consegui separar isso, entendeu? Consegui separar isso. E é isso, Legal, dessa legal. questão. E assim, com relação a ser engenheiro iniciante, eu queria que você Uhum. colocasse assim, se você tem alguma ideia de quais ganhos financeiros um engenheiro iniciante tem para a pessoa que está pensando em fazer engenharia ou fazer uma transição para engenharia, ter uma Sim. ideia. Então, eu não cheguei a trabalhar com carteira assinada como engenheiro, Sim. porque, né, como eu falei, no meu ano de formado, no ano seguinte que eu me formei, eu já montei a minha empreiteira para começar a Uhum. trabalhar com obras, Sim. né? Começar a trabalhar com estruturas e tal, elevadores, ar-condicionado, né? Projetos grandes, assim, de galpões e tal. E aí eu não trabalhei até porque eu ainda era militar, né? Eu Aham. não podia Não trabalhar pode. de carteira Aham. assinada, não podia ter um outro vínculo a não ser o meu mesmo. Sim. E aí, assim, era uma boa remuneração, né? Como eu falei, foi o que me permitiu iniciar a minha vida em termos de aquisição de bens e tal, né? Meu apartamento, meu carro e tal, e iniciar a faculdade, entrar na Sim. faculdade também. Então, assim, é uma realidade muito boa. Eu falo também, na minha família hoje tem outros engenheiros e aí eles trabalham na área civil, a gente está sempre conversando. Então, por exemplo, eu tenho primos aqui que já começaram com o inicial ganhando aí de 8 a 10 mil, entendeu? Hoje já está na faixa de 15 a 20 Sim. como engenheiro. É porque aí você entra técnico um, né? Técnico Aham. 2, vai subindo ali. E aí, o que eu falei, que é um ponto fraco na questão na Força Aérea. Lá,
Conforme você vai ganhando experiência, você vai ganhando mais trabalho. A sua remuneração continua dentro da Continua sua, dentro. Aham. do seu posto. E aí, esse interstício demora, né? Entre terceiro e segundo sargento, de segundo sargento para primeiro sargento demora, o oficial um pouco mais rápido, mas assim, você só ganha dentro da Aham. patente, você não ganha além disso. Então, na questão da engenharia, como eu vi um comparativo assim, o cara que começou a trabalhar como engenheiro, ele já está ganhando o que um primeiro tenente ganha, entendeu? O cara tem 1 ano de trabalho ali, ele já está ganhando a mesma Sim. coisa, né? Na medicina, a projeção financeira é absurda. Aham. Absurda. Porque aí, por exemplo, você tem o médico, ele pode se formar Uhum. generalista, ou logo depois de formado, ele pode fazer uma Uhum. residência. Aqui no Rio de Janeiro, o generalista ele está ganhando no plantão em torno de R$ 1.200. E aí, poxa, você faz 20 plantões no mês, é só você fazer as Aí. multiplicações aí. Uhum. E isso como generalista, sem residência. Sim. Sem residência. O cara que depois ele se forma, faz a residência, esse valor ainda aumenta. Então, né? E outros estados, o Rio de Janeiro é um dos que menos paga para Sim. médico, né? Rio, São Paulo ali, porque já é um eixo muito congestionado, né? Uhum. Outros estados, norte, então, nordeste, poxa, o meu amigo que eu falei, o Cabral, ele tira um plantão em Rorainópolis, que é bem no interior de Roraima, pô, lá eles pagam muito bem, entendeu? Manaus, Eu ouvi Rondônia, falar enfim. dessa questão do plantão quando eu servi em Boa Vista, né? Sim. Roraima. E lá tinham, acho que eram 5 cardiologistas, assim, pelo menos bem reconhecidos, né? E eu ouvia dizer, não sei se de fato é verdade, mas que cada plantão deles era tipo R$ 5.000, É, assim, sabe? é, Porque eles eram realmente raros ali na região, naquela época, né? Hoje pode ser que tenham não, mais, mas ali ainda 2015, 2016, né? sim, eu fiquei em Boa Vista agora, né, há pouco tempo, e aí eu Aham. conheci um pouco lá também e tal, e continua. Continua, né? Continua sendo, assim, bem precário, né? Sim, Quanto mais afastado dos grandes centros, sim. mais precário ainda até aqui no Rio, por exemplo. Isso que eu estou falando de um plantão, esse valor que eu estou falando, é aqui na capital, região metropolitana. Mas tem as regiões mais afastadas, por exemplo, aqui no sentido de Belo Horizonte, de Minas Gerais, né? A gente tem ali Três Rios, que já é uma cidade mais afastada, tem ali Resende, né, Sim, que é mais no sul do estado, tem Campos, que é mais no norte, que é bem afastado, e que você ganha mais no plantão, é só ter a disponibilidade de estar sim. viajando aí. Sim. Entendeu? E agora, em termos de relações, ambiente profissional, eu queria que você trouxesse aqui uma diferença que você percebe de cultura, né, com relação à cultura no ambiente militar e a cultura tanto na questão da, assim, na engenharia, né, no que você pôde ter de experiência e na medicina também. Olha, uma boa pergunta. É bem legal falar disso, porque, por exemplo, no ambiente de trabalho, no quartel, não, nem todo mundo está na mesma sintonia, tem o Aham. mesmo norte, entendeu? Tem gente no quartel que está estudando para fazer outro concurso, tem gente que está fazendo uma faculdade, pensando em sair, tem gente que já quer sair antes. Pô, eu falo do meu amigo também, do Foiato, né? Da nossa Uhum. turma. Pô, ele saiu com 5 anos. Ele, pô, foi um cara, eu falo pra ele vai assistir daqui a pouco essa Uhum. live aí, cara extremamente corajoso, porque ele conseguiu lá com 5 anos ainda. Assim, ele tinha ideias, ele não tinha nada concreto e ele saiu da FAB, Aham. entendeu? Ele foi embora da FAB. Então, é muito legal você ver assim o quanto que ele foi corajoso e, pô, vou falar isso a vida toda, né? Então, no ambiente militar, nem todos têm o mesmo objetivo. Uhum. No meu caso, como eu ainda não estou formado na medicina, o que eu vejo lá no meu ambiente da faculdade, no ambiente acadêmico, é que está todo mundo ali naquela sintonia de se formar o mais rápido Sim. possível, né? Repetir o menor número de matérias possível e se formar o mais rápido possível. Isso é uma diferença que eu tenho visto Aham. agora. Eu não sei, provavelmente, quando eu chegar no ambiente pós-formado, eu vou ver que, tipo assim, vai ter gente que já vai ter uma residência, vai ter gente que vai estar estudando para residência, vai ter gente que está querendo fazer o máximo de plantões possíveis para poder adquirir um patrimônio o mais rápido Sim. possível, vai ter gente que vai querer ficar mais tempo com a família e fazer menos plantões. Então, eu acredito, eu espero já esse ambiente, assim, né? Ter esse tipo de diferença no ambiente profissional como médico. Sim. Legal.
E você teve alguma dificuldade de se adaptar fora da caserna, assim, que você, putz, tô estranhando, de repente, nossa, um excesso de liberdade de tempo, de autonomia, né, de flexibilidade, não sei, porque às vezes as pessoas também têm essa dificuldade, né? Existem pessoas que preferem ali aquela rotina, aquela coisa mais engessada mesmo, porque conseguem executar melhor e pensar melhor. E tem outras pessoas que não, que preferem realmente esse dinamismo, essa flexibilidade, essa autonomia. Teve alguma dificuldade nesse sentido? Não, Não, eu não tive, foi não tive tranquilo, né? dificuldade. Foi muito bom. Foi muito bom porque, assim, é uma sensação de liberdade. Você, você poder gerenciar, são prazeres Uhum. simples, né? Você poder gerenciar seu próprio tempo, né? Você poder falar assim, no próximo final de semana eu vou fazer tal coisa com a minha família ou com tal amigo. E aí você saber que naquele final de semana, se não acontecer, Deus me livre, alguma coisa com a tua saúde Uhum. ali, alguma coisa grave, você vai conseguir, você não vai ser escalado de Sim. surpresa, você não vai pegar um sobreaviso, você não vai pegar um voo, você não vai entrar numa escala de Uhum. serviço, né? Então isso foi muito bom, você poder escolher, tem dias, por exemplo, que eu estou aqui, eu falo, não, hoje eu não vou em tal obra, eu vou gerenciar melhor para outro dia da semana, vou postergar, uma determinada visita, vou estudar um pouco mais aqui, ou então, não, pô, vou malhar. Pô, vou malhar antes da aula, não, vou malhar depois da aula, vou malhar depois que eu for na obra, Sim. entendeu? Você conseguir gerenciar essas coisas, né? E, assim, sair dos grupos de WhatsApp, muito bom. Eu falo isso, gente, não tem ninguém me adicionando em grupo aleatório. Assim, você tá na formatura tal, você tá na comissão não sei Grupo das da quantas. formatura, grupo Nossa, da comissão, grupo da escala, grupo do voo, grupo do sobreaviso, nossa, grupo da manutenção, é, grupo da chefia de manutenção, nossa. grupo do grupo do grupo, né? Realmente é complicado. Exatamente. E agora, para chegando aqui ao final da nossa live, né? Queria que você trouxesse aqui reflexões. Então, o que a vida civil, né, te ensinou sobre propósito de vida que de repente a vida militar não permitiu que você enxergasse, que você aprendesse? Eu acho que dá para falar em metáforas, né? A, a Fábio me ensinou que o céu é o limite, mas a vida civil me ensinou que o universo é Uhum. infinito. Então, eu acho que Essa foi questão uma boa mesmo, né? lição, né? Eu volto a falar, né? Eu tive a oportunidade de voar a bordo de um dos aviões mais modernos do mundo, que é o Legacy 500, a 45 mil pés de altura, vendo a curvatura da Terra, o que poucas pessoas vão ter o privilégio de vivenciar. Só que dali, olhando para a janela, você consegue olhar mais acima, você consegue Uhum. ver que. Eu até postei num texto quando eu me despedi da Força Aérea, e quando eu entrei na medicina também, eu falei isso, né? Com as minhas próprias asas, eu consigo alçar voos mais altos, Legal. entendeu? Isso para mim foi muito, muito gratificante. É, Assim, a gente até se emociona, né? Porque é quando você vê que as decisões elas são difíceis. Não é fácil você escolher abandonar uma carreira. Foram 13 anos, esse ano, né? Faz 13 anos, completam 13 anos que eu era militar, Sim. né? Então, assim, no meu trabalho em si, eu já estava Uhum. bem. Tecnicamente, eu já dominava o que eu fazia, né? E, assim, você realmente abrir mão não é uma decisão fácil, mas, como eu falei, né? Você tem que definir o preço do sucesso e estar disposto a pagar. Não Uhum. adianta você falar, poxa, uma pessoa que pode estar assistindo aí está querendo passar num concurso público. E aí ela vai falar, poxa, eu quero passar naquele concurso. Mas para eu passar naquele concurso, eu tenho que abdicar de todo o meu tempo livre daqui para frente para poder Uhum. estudar. Então, beleza, você já definiu o preço do sucesso. Você sabe que se você abdicar de todo o teu tempo livre para estudar, você vai conseguir atingir aquele Uhum. objetivo. Só que aí, o que que falta? Falta você estar disposto a pagar esse Uhum. preço.
Você está disposto a abdicar? Ou você quer viver a sua vida toda reclamando lá e tal? Poxa, meu chefe é muito ruim. Poxa, eu não consigo fazer mais nada. Poxa, eu estou muito tempo sem estar com a minha família e tal. Então, é isso. Certo. E eu acho que, né, você já meio que respondeu a outra pergunta que eu ia fazer, que é isso, né? Qual verdade dura você gostaria de falar assim É na isso. cara de quem deseja fazer transição de carreira? É justamente isso, né? Ficar reclamando não é uma opção. É, Eu, E é, assim, quais conselhos aqui para finalizar, né? Quais conselhos que você traria para quem está na carreira militar pensando em fazer uma transição de carreira? é, eu lembro muito da uma entrevista do César Cielo. Ele, quando ele foi medalhista em Pequim, em 2008, ele, ele nadou na raia 8 Uhum. da piscina. E simbolicamente, o que é a raia 8? A raia 8 é o cara que ele teve o menor tempo, o maior tempo, né? Ou seja, o pior Sim. tempo nas classificatórias. E ele, na final, ele foi nadar na raia 8. Só que ele começou a ver a raia 8 de outra forma. A raia 8 não era o pior. A raia 8 estava entre os 8 Uhum. melhores. Era a raia 8 era a oportunidade que ele tinha de abraçar e ser o Uma medalha. medalhista. E foi, Legal. e foi a medalha olímpica que ele ganhou nadando na raia 8. Ou seja, na classificatória ele teve o pior tempo e lá na hora ele abraçou aquela oportunidade e ele foi e ele conseguiu. Sim. E aí eu falo um pouco do GEIV em si, né? Deixei para o final para falar do esquadrão, por quê? O GEIV significa Grupo Especial de Inspeção em Voo. Uhum. Eu falo para todo mundo que é assim um dos melhores esquadrões, Uhum. é o melhor esquadrão da Força Aérea Brasileira. E eu tive a oportunidade de ir para lá, né? Na minha época foram duas vagas que abriram, né, Uhum. para minha turma, e aí eu consegui pegar uma das vagas e fui para o GEIV. O GEIV ele me deu a oportunidade, porque eu estava ali Uhum. no lugar onde tinha as melhores pessoas que eu poderia conhecer, Uhum. né? Muita gente que vai para lá é bem classificado na turma, né, Na durante a turma. formação, Uhum. né, militar. Então, assim, você estava entre pessoas boas e a gente, isso é uma verdade, a gente é a média das 5 pessoas que mais estão ali com a gente. Então, eu estava próximo de pessoas boas, pessoas que podiam me passar conhecimento, pessoas que podiam agregar na minha formação, entendeu? E o que eu fiz foi abraçar a oportunidade. Foi pegar o tempo livre que eu tinha para estudar, foi fazer os cursos, todos os cursos que vinham, os cursos de carreira, né, os obrigatórios. Eu ia fazendo os cursos e tal, estava sempre ali disposto e estava sempre com foco em estudar, em querer ser o melhor no que eu estava fazendo, entendeu? Eu costumo falar que uma coisa que eu odeio é mediocridade. Pô, se tu tá ali fazendo, se você tem que fazer algo, que faça bem feito, pô. Dê Com o seu certeza. melhor no que Com você tá, certeza. no que você tem que fazer, entendeu? Muito bom. E aí eu abracei essa oportunidade, fiz os cursos, segui, e aí fica mais uma frase aqui, inclusive essa frase tá no meu Instagram, que é Aham. do José de Alencar, né? Que é o seguinte, o sucesso, ele nasce do querer, da determinação de se chegar a um objetivo, da persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis. Legal. Então, é isso. É essa frase que ela guia minha vida desde então. Eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, e então o sucesso vai nascer da minha persistência, né, e da minha determinação em chegar naquele objetivo ali. Eu sei que se eu manter o meu padrão de estudo, de foco, daqui a pouco eu sou médico. Legal. Só que eu também já sou engenheiro. E eu também já sou informado em mecânica e especialista em aeronaves. Então, mesmo que eu não consiga o meu objetivo lá na frente, de chegar com um currículo, podendo entrar na Agência Espacial Norte-Americana, como tendo uma possibilidade de entrar ali, pô, beleza, mas olha o que eu já fiz. Mesmo que ele fale, realmente, hoje a gente não está contratando mais, não. Pô, beleza, então, mas eu já sou engenheiro, sou médico, sou tudo isso. Então, Legal. é no mínimo Com admirável, certeza. entendeu? Com certeza. E assim, de tudo que a gente conversou, uma coisa que eu quero trazer para quem está aqui nos assistindo
é que o maior e o melhor investimento que você pode fazer é em você mesmo, com certeza absoluta, porque investir em você é o que renderá os melhores juros, né? Porque Exatamente. você gera impacto aí em todas as áreas da sua vida, então, consequentemente, você vai ter rendimentos muito altos. Às vezes as pessoas ficam pensando assim, eu tenho um dinheiro X, vale a pena eu colocar em tal investimento, né? E eu vejo muitos especialistas indicando que pega esse dinheiro e investe em você. Você vai ter muito mais retorno do que no momento você pegar esse dinheiro e colocar numa aplicação aí qualquer. Então, meu conselho para quem está nos assistindo é invista em você e saiba que se você tem medo, enfrente esse medo. Escolha qual medo você deseja conviver ali, né? Se é o medo da mudança, se é o medo de permanecer da mesma forma. E, Felipe, eu quero te agradecer pela essa troca. Muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada por tudo que você trouxe aqui, pela sua experiência, por contar a sua história. Eu adoro ouvir essas histórias de transição de carreira. Sou muito grata por você ter parado um pouco do seu tempo para compartilhar com as pessoas que muitas vezes ficam inseguras com relação à transição de carreira. E tem pessoas aqui para dizer, eu fiz, ei, né? Dá certo, é possível, né? É aquela velha máxima, né? O mundo pertence a quem se atreve. Com certeza. Muito obrigada a todos que assistiram essa live. Ela vai ficar salva lá no meu canal do YouTube. Então, assim que eu postar por lá, vocês me acompanhem aqui nos stories que eu vou colocar. Vou mandar para o Felipe também, se você quiser enviar, Felipe, para alguém depois, tá? Para vocês assistirem a live na íntegra por lá. Muito obrigada a todos e tenham uma ótima noite. Boa Tchau. noite, Felipe. Obrigada. Tchau. Tchau.